Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir, quero falar com você aí que não conhece o meu trabalho. Pedir para que você considere assistir esse vídeo. E se você gostar, aí você se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe esse vídeo, para chegarmos a mais pessoas. E se você quiser continuar a receber notificações do canal, você ativa o sininho na opção todas e aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. Bem, vamos de história sobrenatural? Mas antes, uma pergunta. Você sabe até onde podem ir as consequências de uma curiosidade? E de uma blasfêmia, então? É sobre isso que fala o relato. Vamos lá? O boneco na encruzilhada. Carlos era um homem de seus 45 anos. A vida marcada por linhas de expressão ao redor dos olhos e um apreço inegável pela tranquilidade da pesca. Em uma tarde ensolarada, enquanto buscavam um novo ponto às margens do rio que serpenteava pelos arredores de sua cidade, ele se deparou com uma cena peculiar em uma encruzilhada poeirenta. Ali, no ponto de encontro de caminhos de terra batida, jazia um boneco de voodoo. Era uma figura tosca, feita de retalhos e barbante, firmemente amarrada com inúmeros nós. O corpo do boneco estava pegajoso, melado de um líquido doce e viscoso, que Carlos identificou como mel. Ao redor, como em um pequeno altar improvisado, ardiam tocos de vela de sebo e um pedaço de papel amarrotado, que continha rabiscos que pareciam uma reza ou um verso, feito por alguém semi-analfabeto. Carlos, um homem prático que zombava de superstições e do sobrenatural, achou a cena ali ridícula. Em sua mente, aquilo era apenas mais um trabalho de amarração de algum coração desesperado. Movido por uma ironia debochada, decidiu bancar o benfeitor. Desamarrou cuidadosamente cada nó do boneco. E enquanto isso, ele proferia em tom de escárnio essa frase: "Pronto, amiguinho, já está livre agora, e que seus laços sejam desfeitos." Em seguida, ele pegou o papel com aquela letra de garrancho escrito e começou a lê-lo em voz alta, dançando desajeitadamente, escarnecendo mesmo, sabe? Ia pela encruzilhada, soltando gargalhadas de deboche que ecoavam no silêncio da tarde. Ele desceu para o rio, a brincadeira macabra ainda fresca em sua mente, e teve uma pescaria, surpreendentemente produtiva. Ao retornar para casa, limpou os peixes com satisfação. Sua esposa os fritou assim de modo perfeito e acompanhados de mandioca que estavam, douradinhas e crocantes. Carlos saboreou a refeição farta
regada de uma generosa dose de cachaça. O sono chegou pesado, embalado pelo cansaço da pescaria e o efeito da bebida. Mas a paz da noite foi brutalmente interrompida por um pesadelo visceral. Em seu sonho, uma criatura infernal, uma besta grotesca, com olhos flamejantes e garras afiadas, massacrava a sua família. Carlos assistia impotente enquanto pedaços de seus entes queridos eram espalhados pela casa em um banho de sangue. O despertar foi um choque de terror gelado. Embora a realidade de seu quarto fosse intacta, a vívida crueldade do sonho o deixou em um estado de pânico paralisante. Uma sensação opressora de perigo eminente o invadiu. Sem pensar, tomado por um instinto de sobrevivência animalesco, visto que sua esposa e filhos não estavam em casa, apenas manchas de sangue haviam ali. Então, Carlos fugiu de sua casa, abandonando tudo para trás. Na pequena cidade, a cena da casa revirada, com manchas de sangue da família e a ausência da mesma, gerou uma certa especulação. A teoria mais aceita era de que algum animal selvagem, talvez uma onça, um lobo raivoso, havia invadido a residência e dizimado todos os seus moradores, levando até mesmo Carlos consigo. Em sua fuga desesperada, Carlos atravessou estados, buscando refúgio e anonimato. Conseguiu um emprego em um sítio distante, na esperança de recomeçar a sua vida. Mas a paz era uma miragem fugaz. Os sonhos voltavam implacáveis. Neles, um senhor de semblante sereno, mas com um brilho enigmático nos olhos, aparecia e lhe agradecia com uma voz carregada de ironia. Você me libertou, dizia o homem, e com isso trouxe a maldição para você, continuava o homem. E então, nas noites de lua cheia, a transformação acontecia. Não era a metamorfose clássica do lobisomem, com pelos brotando e ossos se estalando. Em Carlos, a mudança era mais sutil, porém mais sinistra. Seus traços se tornavam lupinos, o rosto alongado e um focinho bestial, os dentes afiados como navalhas. Seus membros se deformavam levemente, ganhando uma força descomunal, e uma fina camada de pelos escuros cobria seu corpo. Uma fome e uma sede de tipo insaciável o dominavam, impulsionando-o para a caça. Sob o luar prateado, Carlos se tornava uma criatura sanguinária, matando, devorando, estraçalhando tudo em seu caminho. Não conseguia se fixar em lugar nenhum. Assim que se acostumava com uma nova cidade, assim que os moradores começavam a reconhecê-lo,
a lua cheia surgia e o horror se repetia, deixando um rastro de sangue e terror em seu despertar. Por anos, Carlos vagou pelo Brasil, um monstro atormentado por sua própria maldição. Cidades e vilarejos guardavam cicatrizes de sua passagem noturna. Em uma noite fria, em um bar decadente de uma pequena cidade no Ceará, enquanto ele tentava afogar a sua miséria em cachaça e mastigava pedaços de tilápia frita, um homem se aproximou. Era um senhor de cabelos brancos, um olhar penetrante, cerca de 20 anos mais velho que Carlos, que já carregava as marcas do tempo em seu rosto. Era o mesmo homem que o assombrava em seus sonhos. Uma ideia desesperada germinou na mente de Carlos. E se ele eliminasse aquele homem, hein? Será que talvez a maldição se quebrasse? Ele começou a seguir o homem pelas ruas escuras. A fera adormecida em seu interior, agitada pela proximidade daquele que parecia ser a fonte do seu tormento. Quando Carlos finalmente confrontou o velho em um beco isolado, pronto para atacá-lo, algo inesperado aconteceu. O homem se contorceu e os seus ossos estalaram. E em segundos ele se transformou em uma criatura quase que idêntica a Carlos. Uma fera lupina, com a mesma fome selvagem em seus olhos. As duas aberrações se atracaram em uma luta brutal, dilacerando-se mutualmente sob a luz pálida da lua. Mordidas selvagens, garras afiadas rasgando carne, sangue jorrando por todos os lados. O velho, em sua forma humana, havia buscado a ajuda de uma mulher distante há mais de 5 anos para conter a sua maldição, porque ela havia retornado agora a maldição, né? Ele não sabia, não compreendia. A batalha durou até o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o beco manchado de sangue, 2 corpos mutilados jaziam lado a lado, suas vidas esvaindo-se em poças carmesim. Carlos e o homem dos seus sonhos, digamos assim, unidos por uma sina cruel, encontraram a morte juntos, vítimas da mesma maldição desencadeada por uma curiosidade fatal em uma encruzilhada esquecida. E assim a história de Carlos ecoa como um conto sombrio, um lembrete de que a curiosidade desmedida e a zombaria do desconhecido podem despertar forças ancestrais, selando destinos trágicos e manchando para sempre a tênue linha entre a sanidade e o mais puro terror. Por Angel Black. E aí, aterrorizados, o que acharam dessa história?
E mais uma vez vou usar um velho ditado popular: a curiosidade matou o gato. E o bonito, né, não parou na curiosidade. Foi mexer com o que não era da conta dele. Se o negocinho tá lá na encruzilhada, deixa lá, não é seu. Vai lá e mexe, se sentindo bambambam, o brincalhão, achando que era o rei da cocada preta, e tudo acabou num desfecho trágico. Simplesmente porque, além de curioso, gostava de mangar da fé alheia. E o que estava ali para prender, digamos, um demônio, acabou trazendo o demônio para ele. E por que será que quando ele se encontrou com o antigo amaldiçoado que levava a sina ativou nos dois, né? É, diferente. Deixem aí suas opiniões nos comentários, sempre com respeito. E agora quero falar com você aí que não é inscrito e ficou até o final. Se inscreve aí, vai. Vem para minha alcateia, você também vem. Ficarei honrada em te ter por aqui. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ativar as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Deixem aí também um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho. E se você tem um conto, um relato, uma experiência com o sobrenatural, você pode estar enviando para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu vou gostar muito de contar sua história por aqui. E o mais importante de tudo, voltem. Voltem sempre, eu estarei aqui esperando por vocês com mais histórias de arrepiar. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima.